Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, fechou os vossos olhos, vendou os profetas e os vossos principais videntes. Por isso, toda visão vos é como a palavra de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te, e ele dirá: não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te, e ele dirá: não sei ler. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios, me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Isaías capítulo 29, do 10 ao 13. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais um videozinho. Eu quero estar falando aqui sobre as leis universais, sobre as regrinhas aqui desse reino, né? Onde nós estamos aqui vivendo, né? Eu tenho aqui como meu Senhor único o grande eu sou que habita em mim. Fora dele não existe outro Deus que eu comparo a ele. Eu vou ler um pouquinho também aqui para você em Apocalipse capítulo 5, verso 3. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Olhei, vi que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciões, um cordeiro, como havendo sendo morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviado por toda a terra. E veio, tomou o livro e tomou o livro à destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram diante do cordeiro, tendo todos eles harpas salvas de ouro, cheia de incensos, que são a oração dos santos. Aqui a palavra de Deus nos diz sobre um livro selado. Apocalipse significa revelação. E a Bíblia Sagrada, ela é, vamos dizer assim, como se fosse um código, um livro selado, fechado, e tem um só que pode nos dar esta revelação, e esta pessoa distinta se chama Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes, né, ali como eu li no profeta Isaías, você dá a Bíblia e as pessoas falam: não sei, não compreendo, como diz assim, não sei ler. Dá outro que compreende, eu não sei ler. A palavra de Deus, ela é repleta de parábolas, enigmas, códigos, e muitas das vezes ela não tem uma interpretação conforme ela é, como diz assim ali, né, na carta, aonde o escritor fala assim que muitas pessoas, elas interpretam de uma forma errada a Bíblia Sagrada. E quando nós estudamos ao profundo e prestamos atenção em tudo aquilo que está escrito, nós compreendemos que existe um só Senhor sobre todas as existências,
sobre toda a criação e não existe nenhum fora, mas nenhum mesmo fora deste domínio. Deixa eu ver aqui se eu acho alguma coisa a respeito disto que eu estou dizendo. Isaías, capítulo 42, diz assim: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça aos gentios. Diz assim Isaías 42:6: Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão, te guardarei e te darei por aliança do povo, para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos do cárcere, os que jazem em trevas. 42:16: E guiarei os cegos pelo caminho que nunca conheceram, falo-ei caminhar pelas veredas que não conheceram, tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Estas coisas lhe farei e nunca os desampararei. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagem de escultura e dizem as imagens de fundição: Vós sois nossos deuses. Surdos, ouvi, e vós, cegos, olhai para que possais ver. Quem é cego, senão o meu servo, ou surdo, como o meu mensageiro, a quem envio? E quem é cego como o que é perfeito, e cego como o servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as guarda. Ainda que tenha os ouvidos abertos, nada ouve. Olha só. O Senhor aqui está dizendo que existe um Senhor, vamos dizer assim, que ele escurece o entendimento daqueles que não querem uma aliança com um único Senhor. E existe um só Deus, um só Senhor, e assim eu creio e decidi servir esse Senhor. Aqui o próprio Isaías capítulo 43:13 diz assim: Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor, vosso Redentor, o Santo de Israel: Por amor de vós, enviei inimigos contra a Babilônia, e todos os caldeus fiz descer como fugitivos nos navios com que se vangloriavam. Olha só, muitas das vezes, quando nós começamos a observar e prestar atenção em todas as criaturas que têm vida, até mesmo assim, toda a criação, a natureza, toda a existência neste mundo e nos mundos, porque sim, existe outros mundos, porque a própria palavra de Deus diz assim, que Deus criou os mundos. Se você ler lá no início, Deus criou os mundos. Existem mundos paralelos a este, sim, e a palavra de Deus diz assim que ele rege e governa sobre todos os mundos. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, né? Senhor sobre todas as coisas. E o mais gostoso de saber, que a palavra de Deus diz, é que muitas das vezes o ser humano, ele procura um poder do lado de fora, procura ali em entidades, procura ali em alienígenas, procura ali em tantos
outros nomes, anaquins, né? Como diz a própria palavra ali, no início, os gigantes chamados anaquins e outros, né? E quando nós procuramos o poder nessas outras criaturas, nós deixamos ou desconhecemos o poder do ainda que antes que houvesse dia, eu sou habita em nós. O eu sou, ele vem antes de tudo. Se eu te perguntar qual o seu nome, você vai dizer assim, quem é você, né? Ou melhor, você vai dizer, eu sou e fala o seu nome. Você vê aí que o eu sou, que Deus ali, ele fala quando Moisés é enviado, Deus diz assim, diga que o eu sou te enviou. Nós somos deuses. Esta palavra no ensino comum nas igrejas soa bem estranho, mas quando nós estudamos profundamente a palavra do Senhor, eu quero abrir com vocês lá no livro de Salmos, capítulo 82, aonde a palavra de Deus nos diz que nós somos deuses, mas todavia morreremos como homens, né? Como humanos, desconhecendo o poder que nos foi dado. Olha só o que diz aqui, Salmos 82, capítulo 6. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Todavia, morrereis como homens, e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu possuis todas as nações. E este Deus que ele se refere, e o próprio Jesus também, lá no livro de João, capítulo 10, verso 34, daqui a pouquinho eu abro para você, João 10, 34, ele refere ali, quando as pessoas que estavam com o ser humano, Jesus, eles indagaram, dizendo, mas tu, sendo homem, fazes semelhante a um Deus, assim como as pessoas olham a mim e dizem, mas você, Marilda, homens fazem semelhante como Deus? Acabei de ler para você, acabei de ler. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Todavia, pessoas aí morrerão como homens, porque desconhece o poder do eu sou, do Espírito da verdade, que o mundo não conhece, que habita em nós. Eu vou abrir para você lá no livro de João, Mateus, Marcos, Lucas, João. Deixa eu abrir aqui. A palavra do Senhor é muito reveladora. Não busque um poder fora. João, capítulo 10. Deixa eu achar aqui para você. João 10, 34. Olha só o que diz. 34. Eu vou ler um pouquinho antes para você entender lá o que estava acontecendo. João 10, 27, vou ler até o 34 depois, ou um pouquinho mais. Diz assim, ó, João 10, 27. 26, vou ler. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhe a vida eterna, e nunca perecerão. Ninguém arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu é maior que todos. Ninguém pode arrebatá-las. Eu e o Pai somos um. Assim também como eu, Marilda, e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para apedrejar. Respondeu-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas, vindas de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem,
o faz Deus a ti mesmo? Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses. Pois a lei chamou deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. A palavra de Deus foi dirigida a mim e a você. Nós somos deuses. A mim, a quem o Pai santificou, enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, mas que disse: sou filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Porém, se eu faço e não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Olha só. O Pai está em mim, Marilda, e eu estou no Pai. Isto não é blasfêmia. Isto é a palavra de Deus. De mim eu nada posso fazer. Quando eu imponho a mão em alguém e alguém é tocado pelo poder do Espírito Santo, é por causa dessa manifestação do Espírito que está em mim. Em João capítulo 14, verso 17, diz assim: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece. Eu conheço. Mas vós, eu e quem desejar, conheceis, porque ele habita convosco e está em vós, está em mim. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verás mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo em vós e vós vivereis. Naquele grande dia, quando a sua consciência se expandir, naquele dia você conhecerá que eu estou em vós, que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Olha só. João, capítulo 14, verso 20. Naquele dia conhecereis que eu, Jesus, estou no Pai, o Pai em vós, em mim, e eu, Jesus, em vós. Você está entendendo? Ligação. Pai, Filho e Espírito Santo. Um só. Eu estou no Pai. E quando eu estou no Pai e o Pai está em mim, é por isso que as obras que eu faço não a faço de mim mesmo. Em João capítulo 15, verso 7 diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, vos será feito. Olha só. É preciso, primeiramente, acreditar nisto, de que eu estou nele, ele está em mim. Existe só um Deus, eu e o Pai somos um. Eu não vou pedir, eu não vou adorar nenhuma figura humana, nenhum ídolo, nenhum nome, pode ser o que for. Todos estes que a Bíblia fala, seja o que for, fora do nome eu sou, não darei, não tem nenhum poder. O poder está dentro de mim, que é o Espírito da verdade, que o mundo não conhece. Então, quando eu falo alguma coisa, a palavra se cumpre. É tão interessante quando nós acreditamos. E se você que está do outro lado acredita, você vai ver coisas maravilhosas. A Julinha, para você que não sabe, eu vou ser vó. Sim, eu vou ser vó. E a Julinha se engravidou e nós estávamos pensando que era menina. Não sei, tinha alguma coisa assim que a gente pensava que era menina. E um dia nas minhas meditações eu estava aqui deitada na minha sala, que eu gosto muito de meditar num puff, que eu tenho que... Opa! Chutei a câmera, perdão pessoal, não vou parar não por isso, vou continuar aqui, desculpa, tá? Eu chutei aqui o tripé sem querer. Eu estava deitada aqui num puff à tarde e sempre que eu posso, eu estou ali
imaginando, porque a nossa imaginação cria a nossa realidade. Eu creio firmemente nisso, que isso é fé. E em vez de eu ver ali uma menininha nessa meditação, eu vi um menininho. E a minha filha, ela ia passar na médica para fazer ali o exame para saber o sexo do bebê. E eu disse para ela assim, ó, antes de você fazer o exame, já me foi revelado, eu sei qual é o sexo da criança, não é uma menina, é um menino. E nisso ela foi sozinha fazer o teste. E nós fizemos o chá revelação e ela guardou por mais 8 dias, sem me dizer, mas eu já sabia. E aí ela, com aquela coisa, e não queria contar, e eu falava assim, não precisa falar, né? Você vai falar no dia, mas eu sei, é menino, eu sei que é menino. E ela falou assim, não sei, eu não sei o que é, não contou. Mas eu tenho no Facebook, acho que ela postou esta chá revelação, eu pulei muito, mas muito, muito de alegria quando ali ela soltou lá, né? Caiu assim todos aqueles papeizinhos azul e ali, né? Mais uma vez, Deus diz assim que revela o escondido e o oculto aos teus servos que se dispõem a crer verdadeiramente nele, ele não nos deixa confundido. E eu fiquei radiante, alegre, porque eu já sabia, mas eu vibrei com aquela notícia. E no momento ela passou para cada um. Teve acho que 142 pessoas que eles fizeram uma live falando que era menina e bem poucos ali falando que era menino. E eu dizia, eu tô no time do menino porque eu sei que é menino. E ali eu vibrei muito no finalzinho daquela live e foi muito bonito mesmo. Para você ver aí, ó, Deus revela o escondido e oculto, né? Tantos milagres, coisas eu já tenho contado. Então, eu decidi servir o Senhor único, o único Senhor, o Espírito da verdade que está em mim. E este é o maioral sobre todas as existências, sobre todo nome que se nomeia no céu, na terra, embaixo da terra, nos mundos paralelos, sobre todos estes, eu reverencio a esse Deus, Estava aqui procurando alguma coisa, mas é difícil assim a gente achar, eu não tenho uma cabeça tão boa para guardar aqui. Aonde o Senhor ali ele faz proibições de ter aí ou de andar aí atrás de outro nome que não seja o nome do Senhor. Eu acho que se encontra no livro de Levítico, mas para não ficar também muito longo, um outro dia aí eu falo com vocês. Tem muitas coisas aqui falando contra outros deuses, mas não é isso que eu estava procurando. Mas eu ainda vou achar. Deixa eu ver. Eu acho que eu achei. Não consulteis, achei. Adivinhadores, Levítico 19:31. Não consulteis adivinhadores e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Eu aponto para mim porque é o Espírito que está em mim, o Espírito Santo que está em mim. Diante das cãs te levantarás e honrarás a face do velho e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Olha só. E quando o estrangeiro peregrinar convosco na vossa terra, não oprimireis, como um natural entre vós será estrangeiro que peregrina convosco. Olha só, Deus está dizendo, existem estrangeiros de outras terras
Existem, sim. E todas as criaturas, todas foram criadas por Deus. Todas. Todos os estrangeiros, todos os povos, todos foram criados pelo Senhor. Diz assim, ó: e quando um estrangeiro peregrinar convosco na vossa terra, não o oprimireis, como um natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-ás como a ti mesmo, pois estrangeiros foste na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balança justa, peso justo, efa justa, e justoim fareis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Por isso, guardarei todos os meus estatutos, todos os meus juízos, cumprireis. Eu sou o Senhor, único digno de adoração. Existe outros mundos, outros seres estrangeiros? Existe? Sim, existe. Isso é bíblico. Mas o meu Senhor é o Criador de toda a existência. Antes dele não houve e nem vai haver depois. O eu sou é o meu Senhor, tá bom? E se você deseja adorar, servir a esse Deus, é só dizer a ele, tá? Eu vou fazer um outro vídeo, não vou emendar com isso, mas eu vou falar sobre pacto, tá? Eu vou falar sobre pactos, tá bom? Eu até vou deixar escritinho aí pra mim falar, para não ficar muito longo. Mas o meu Senhor que eu escolhi servir é o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, aquele que é sobre tudo. Fiquem todos na paz. Até mais e tchau, tchau.